Deus é muito bom, não é verdade? Glória a Deus. Muitas vezes nós pensamos que os inimigos são da nossa própria casa. Achamos que estão todos contra nós, alguma coisa desse tipo. Isso é bem comum acontecer nos lares, às vezes. Esposo se desentendendo com esposa, filhos se desentendendo com pai, com mãe. A família toda perturbada. Mas sabe que isso aí é como é que eu posso dizer? Uma seta maligna que vem para a destruição. Os inimigos que muitas vezes têm trazendo contenda para a nossa casa não são as pessoas que nos rodeiam. E nós temos autoridade com relação a isso. Se não está havendo afinidade, é porque eu e você não está se levantando em autoridade para repreender o adversário. Se não está havendo afinidade entre filhos, pai e mãe, entre casal, é porque você não está tomando a autoridade que foi te dada, em nome de Jesus, para que a paz seja o árbitro dentro da tua casa. Então, Deus está levantando um povo que conhece essa verdade e que entende que os inimigos não são os da nossa casa. É os que estão de fora, tentando destruir aquilo que Deus já construiu. E muitas vezes, por falta desse entendimento, vem as contendas entre esposo e esposa, e isso começa a afetar os filhos. E o que acontece? O mundo vai ensinar tudo que tem direito lá fora. Enquanto aqueles que têm conhecimento estão andando em desentendimento, porque o Deus desse mundo tem cegado o entendimento. Sabe, lugar de paz é a minha casa, é a tua casa. Vamos dizer isso? Lugar de paz é a minha casa. E eu não abro mão disso. Diga assim, na minha casa não tem lugar para outro espírito, senão o espírito de paz. O próprio Espírito Santo de Deus. E nós somos o guardião dessa paz. Quando a gente vê os filhos da gente se desentendendo, temos que nos levantar em autoridade e declarar que eles são irmãos, repreender aquela atitude e expulsar o que está por trás daquilo. Nós não temos que concordar com as setas que o diabo vem tentando levantar para destruir famílias. E às vezes não é tão falado, né, não é tão ensinado quanto a criar filhos. Mas eu não vejo livro melhor, eu não vejo estratégia melhor do que a estratégia de Deus para nossas vidas. Deus nos convoca, como cristão, a ensinar os nossos filhos, mas ensinar sendo exemplo para eles. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, o exemplo vai te arrastar para aquilo que Deus quer que você faça. Amém? Se você se torna um exemplo dentro da sua casa para a sua família, o que acontece? As pessoas, pelo teu exemplo, vão começar a seguir. E Deus começa botando a minha vida num lugar e a tua também através das verdades. Quando nós começamos a estudar, a gente começa a entender que, que o nível que a gente pensava que estava tão alto, ele precisa se ajustar ao nível que Deus quer que nós estejamos. Para quê? Para uma vida melhor, uma vida crescente. É a vida que Deus tem para mim e para você. Amém? E quantos sabem aqui que toda a prosperidade que nós sonhamos, ela vem com a unidade? Não é verdade? Então, se a nossa casa existe unidade, com certeza a prosperidade repousa sobre ela. E quantos querem essa prosperidade repousando sobre a sua casa? Amém? Eu vejo que o único curso que nós podemos fazer para sermos pai e mãe é o curso bíblico. Esse funciona plenamente. Não é? A minha vida toda eu procurei, eu disse, meu Deus, o que a gente aprende sobre ser pai e mãe são com os nossos pais quando não temos conhecimento da Bíblia. Então, muitas vezes os erros que nossos pais cometeram conosco, nós vamos cometer com os nossos filhos, porque foi aquilo que nos foi ensinado. Mas uma vez que os nossos olhos do entendimento são abertos e Deus começa a revelar essas verdades para nós, a gente vê que tem 100% de chance para acertar. Amém? Então, quantos acharam 1 Timóteo 4,12? Diz assim, ó, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos dizer, na palavra, no procedimento,
no amor e na fé, na pureza. Amém? Uma certa feita eu lendo sobre isso, eu disse, meu Deus do céu, é muito para uma pessoa só se tornar padrão nisso tudo. E Deus disse, você tem o Espírito e você tem a palavra, a qual pode te aperfeiçoar até que você chegue. Não é? Então, quando eu passo a meditar padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, na fé e na pureza, todos os dias Deus vai dar oportunidades para que eu e você seja visto como exemplo, como padrão. Todos os dias nós vamos ter oportunidade para errar e para acertar. As escolhas são nossas. Mas se essas verdades estiverem bem fortes em nosso coração, nosso espírito estiver bem alimentado, nós vamos procurar sempre as coisas que são certas. E as coisas que são certas, existem olhos para ver o que é certo e o que é errado. E os olhos mais próximos dos filhos, né, são os pais, e dos pais são os filhos. Então é isso. Agora, se nós como pais procuramos prestar atenção no que diz a palavra e procurar ser padrão, os nossos filhos vão ter 100% de acerto. Uma vez que ele vê a palavra funcionando na nossa vida, o desejo deles vai ser como eu e você é. Uma vez que ele vê que tudo está funcionando, que está dando certo, que existe um Deus que verdadeiramente cuida. Não, eu vi isso na vida da minha mãe, eu vi isso na vida do meu pai. Ah, meu pai se comportava dessa forma, minha mãe agiria deste jeito. Minha mãe, eu tenho certeza que dobraria o joelho e oraria nesse momento. E sabe, muitas vezes eu ouvi fazer, então, significa que vai dar certo. Deus foi com ela e Deus vai ser comigo. Ah, o meu pai era um homem de Deus, estava sempre declarando as verdades. E as verdades que ele declarava eram as verdades bíblicas. E eu vi, na minha infância, verdadeiramente se cumprindo isso cabalmente. Isso seria o quê? O pensamento de um filho que vê os pais fazendo isso. Amém? Então, Deus está puxando a minha vida e a sua para perto a cada dia, para sermos verdadeiramente, como está escrito aqui, padrão dos fiéis. Quantos fiéis tem aqui? Deus quer que você cada dia, e eu também, seja aperfeiçoado nisso. Na palavra, no procedimento, né? Na fé e na pureza. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, não é difícil. Você tem um ajudador, que é o Espírito Santo. Se fosse impossível, Deus não deixaria aqui por escrito, para que aí você lesse e pudesse pensar sobre isso. É fácil porque nós temos o Espírito Santo que vai nos conduzir. No momento em que não sabemos como decidir, Espírito Santo, me ajude. E Ele vai dizer, a palavra diz isso. Ele vai levantar os versículos dentro de mim e de você. E nós vamos decidir pelo que é verdadeiro, pelo que é puro. E pelo que vai nos levar a uma vida vitoriosa. Não é verdade? Eu quero que você vá lá para Deuteronômio 6. Diga assim, ao me tornar padrão, toda a minha família vai vir junto. Em Cristo nós já somos o padrão. Nele, acabou-se. Não é isso? Jesus tem uma frase lá no livro de João que ele diz de uma forma muito clara. Ele diz assim, já vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Quantos sabem que nós estamos nele? Quantos sabem que nós estamos nele? E se estamos nele, o príncipe desse mundo nada tem em nós. E nós temos que ficar com essa verdade. E não deixar que a condenação venha tirar ou ofuscar o brilho, a qual Deus como é que eu posso dizer, depositou sobre nossa vida, o brilho do Espírito. Amém? E se tornando padrão dos fiéis, Deus vai verdadeiramente nos fazer exemplo para outras vidas. E eu quero que você veja a confirmação desse versículo aqui, a concordância, em Deuteronômio 6, que diz assim, ó. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, que te ensinasse,
para que o cumprisse na terra, a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que hoje eu te ordeno. Tu e teu, e o filho dos teus, até os netos vai nessa, viu? Todos os dias da tua vida, e os teus dias sejam prolongados. Deus é muito bom. Ele diz, olha, presta bem atenção, no procedimento, na prática, se você continuar nessa pisada de se tornar um padrão dos fiéis, o que vai acontecer? Isso vai atingir a tua primeira geração, a tua segunda geração, e por aí vai. E é interessante que ele deixa bem claro, olha, sabe por que vai atingir? Porque eles estão vendo aquilo que você é, eles têm visto aquilo que funciona na tua vida. Não é? Você pode ver que não era muito ensinamento que o povo no passado tinha, mas as poucas histórias que eram contadas para eles a respeito do Deus que livrou, do Deus que abriu o Mar Vermelho, do Deus que abriu o Jordão, foi o suficiente para chegar até a mim e a você. Não é? E hoje nós temos aqui 66 livros para continuar passando para as próximas gerações, se assim Jesus não voltar. Agora, não vamos passar só de palavras, não. Vamos passar com vida. Ensinando, vivendo e ensinando aos nossos. E os nossos vão ensinar a próxima descendência. E por aí vai até a vinda de Jesus Cristo. E sabe, eles vão ser tão prósperos e tão abençoados. E talvez até muito mais que eu e você. Não é verdade? Eu estava pensando sobre isso. Eu disse, na idade dos meus filhos, eu não tive a oportunidade de ter o que eles têm. Mas, infelizmente, eu não tive essa palavra que hoje eu tenho e pude passar para eles. E glória a Deus que os filhos seus que ainda estão pequenos estão ouvindo essas verdades e eles talvez tenham muito mais do que os meus. Porque isso está sendo fortalecido, forjado dentro deles, ao ponto deles entender que essa palavra não volta vazia e que eu e você, sendo exemplo, nossa geração vai ser geração de sucesso. Não vai ser uma geração dada à droga, não vai ser uma geração amarrada pelas cordas desse mundo, não vai ser uma geração perdida, não será uma geração pobre, mas uma geração próspera e abençoada. É isso que Deus tem para os nossos. Sabe, eu já estou imaginando quando chegar o tempo dos meus netos. Não é? Todos eles eu acredito que se eu tive a oportunidade de abrir portas para boas escolas para meus filhos, eu creio que para eles serão muito mais. Não é? E ele vai poder ver, e nós vamos poder dizer, olha, quem fez tudo isso foi o Deus da nossa salvação. Você vai crescer nesses caminhos, você vai fazer a diferença. É muito bom pensar nessas coisas, não é verdade? Glória a Deus, vamos continuar lendo. Meu Deus. Então, versículo 3, né? Não, 2. 3. Queria ver se vocês estavam atentos. Ouve, pois, Israel, diga assim, está falando comigo. E atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel. Como te disse o Senhor Deus, o Deus dos teus... O Deus dos teus, olha só, ele estava falando, olha, o Deus dos teus pais, né? Já, você pode olhar isso também no Novo Testamento, a vida de Lloyd, Eunice e depois Timóteo, não é? Aí Paulo chega e faz, Timóteo, não seja negligente com o dom de Deus que há em ti. Olha, presta bem atenção, que a tua fé seja sem fingimento, igual a da tua avó, Lloyd, da tua mãe, Eunice. Presta bem atenção, primeira, segunda e terceira geração. Timóteo, é interessante que você fique com essas verdades. Para quê? Para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que você cumpra o chamado e tenha a bênção de Deus sobre a sua vida.
Diga assim: assim será com a minha descendência. Ela será poderosa na terra. Eu não tenho filho para perdição. Eu tenho filho para louvor e glória do nome de Jesus. E às vezes a gente não está crescendo nesses caminhos e não atentamos para as verdades, não é? As quais essa palavra nos ensina. Eu lembro que quando eu fui, Daniel decidiu por casar, as pessoas, Daniel, meu filho, decidiu por casar. Eu lembro que as pessoas chegavam para mim e diziam assim: você vai casar, Daniel, com 23 anos? Eu digo: graças a Deus. E as pessoas diziam assim: André, ele é muito novo. Eu digo: olha, isso aí é a perfeita vontade de Deus. Eu não leio na Bíblia que Deus é contra casamento. Se eu visse isso na Bíblia, eu ia aconselhar ele não casar. Mas como eu vejo que Deus, o próprio Deus diz: não é bom que o homem esteja só, meu filho case e minha filha também. E aí, não, mas é muito novo. Deus não disse a idade? E isso tem que ser tirado do nosso meio, esse medo de que o filho case. Não criamos filho para nós. Não, mas eu só quero que ele case quando tiver 40 anos. Já está quase avô. Não, tudo ao seu tempo. Não é isso? Não, mas Andréa, mas assim, casamento não é tão bom. Se viver a palavra é bom. Eu sei que Deus pega dois para fazer um, às vezes tem os seus arranhões, mas nada que não se conserte e vire lua de mel. Não é verdade? Ah, Andréa, mas e quando o amor acaba? Mentira do diabo, a Bíblia diz que o amor jamais. Ah, Andréa, isso é o amor do tipo de Deus. Foi derramado no meu e no seu coração. Sem saída. Sem saída. É viver e viver para Cristo. Uma certa feita, alguém chegou para mim e disse assim: olha, eu vou ser bem sincera com você. A partir de hoje eu estou me separando e eu vou viver a palavra, vou viver para Deus. Eu digo: sério? Eu vou me separar mesmo, eu estou decidida, vou viver para Deus. Você vai ver, Andréa, como eu vou viver agora a palavra. Eu digo: sim, começa restaurando o casamento. Vai viver? Comece se curvando diante do que Deus manda que você faça como mulher. Comece fazendo a sua parte. E ele? Eu digo: Deus depois trata com ele. Depois que você se curvar a Deus, o restante vai ser fácil para Deus fazer com ele. Por quê? Porque se Deus consegue mover o coração do rei, o desse homem aí é mais fácil. Não é verdade? A questão é, por onde deixar Deus começar? O plano de Deus é família, o diabo está tentando destruir aí fora. Mas nós, como igreja, não precisamos deixar isso acontecer dentro da nossa casa. Temos que nos levantar forte e entendemos que os inimigos são os de fora, não são os de dentro. Os de dentro são família. E a gente tem que procurar se entender enquanto é tempo. Procurar ser pacificador dentro da casa. Ao invés de um estar falando mal do outro, por que um não declarar a palavra sobre o outro? Ao invés de concordar com determinados desabafos, por que não ajudar em oração a levantar? Ao invés de esperar que um caia para você ajudar, por que não deve segurar ele em oração para que ele não caia e os dois se ergam juntos? O plano de Deus é perfeito. E nós não podemos deixar que o mundo destrua. Eu sei que os ensinamentos que foram postos na nossa mente muitas vezes foram tão errados. Tipo, casamento é uma instituição falida, não entre nessa não. Olha, casa, mas se não der certo, separe. E aí vai viver casando, separando, achando que vai encontrar esse tal de cara metade? Isso existe não, meu irmão. Se existir, está na Bíblia. Não existe não. Existem duas pessoas que estão se aperfeiçoando. Pela palavra de Deus, se assim quiserem. Não existe o perfeito. Não, é minha alma gêmea. Se iluda. Deixa passar o primeiro mês. Não é?
Mas eu posso dizer, você pode viver dias de céu aqui na terra se você decidir pelas verdades de Deus. Senhor, não estou satisfeita com isso, não estou gostando disso, mas a sua palavra diz que os humildes se submetem, então meu coração agora vai ter que se quebrar aqui diante disso. E um coração duro, mas você vai. Não quero mais, mas vai. Você não vive pelaquilo que você sente, você vive pela fé na palavra de Deus. Foi escolha sua decidir por Jesus. Ele disse, vem, você disse, eu quero. Então não andarão dois juntos se não houver acordo. Você concorda com a palavra e ele manifesta a bênção. Mas muitas vezes corremos atrás da bênção e esquecemos da prática dessa verdade. E ele diz, ser fiel na palavra, no procedimento, ou seja, na prática do que você aprendeu. E aí os teus filhos vão ver que se deu certo na tua vida, consequentemente vai dar na vida deles. Não é? Podemos ver isso também na vida de Moisés. Moisés tinha tudo para não ser o libertador de um povo. Não é verdade? Quando desmamou, ele foi morar no palácio. Diz a Bíblia que a mãe dele entregou, e todo mundo sabe a história de Moisés. Eu vou começar do momento em que ele foi entregue para morar com a filha de Faraó. Ele aprendeu sobre todos os deuses que ali existiam. Mas, quando aquela mulher estava amamentando ele, eu tenho certeza, pela fé que ela tinha no Deus que eu e você tem, ela ficava, meu filho, o Deus verdadeiro é o nosso Deus. E sabe, pelo tempo que ele passava ali com ela, né? E ele ouvia aquelas histórias dos hebreus. Chegava no palácio, toda sorte de iguarias para ele. Toda sorte de prostituição estava ali dentro. Mas sabe de uma coisa? Existia um chamado queimando dentro dele. Porque alguém tinha dito para ele que existia um Deus muito maior do que aquele que estava proposto para ele naquele momento. Não importa se estão desviados, voltarão. Escutaram um dia falar do Deus da salvação. Vamos só orar para o Espírito Santo conduzir. E que as cordas do mundo solte eles logo em nome de Jesus. E que eles sejam verdadeiramente amarrados com as cordas do amor de Deus. Pais firmes na palavra, filhos não vacilam não. Pais que decidem pelas coisas de Deus, filho vai atrás. Todo filho, toda filha quer estar junto dos seus pais naquilo que é bom. E se você começa a envolver na sua casa, na atmosfera de Deus, eu vou te dizer, quem vai prevalecer é Deus mesmo, porque você está buscando isso. Quem busca, acha. Quem bate, a porta se abre. E não existe uma forma melhor do que criar dando exemplo. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Não é só dizendo, filho, olha, é assim, assim, assim. Olha, filho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, filho, faça o que eu digo e faça o que eu faço. E você vai ter os seus resultados em Deus. O que é que você faz mesmo? Eu posso ver ela no quarto orando, eu posso ver ela no quarto meditando, eu vejo como ela dá prioridade às coisas de Deus, eu vejo como ele vive para Deus. E eu não posso ser diferente disso porque eu sou da família. Vamos lá. Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu. Presta bem atenção a isso. Deus é muito intenso. Ele começa ensinando como você deve amar. Não é amar só de lábios. É muito fácil você dizer eu te amo e não fazer nada pela pessoa. Amor tem ação correspondente. Jesus amou e deu o seu filho. Ou Deus amou e deu o seu filho. Jesus amou e morreu pelo povo. Vê só. Amar é doação.
Não é verdade? Ele diz assim: ouve, ó Israel, ama o Senhor teu Deus. Vou ler de novo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Diga assim: coração, alma e força. Coração, alma e força. Isso significa: ame Deus com tudo. Seja intenso com Deus como Deus é intenso para você. Não é tão bom quando você naquele momento fazendo a sua oração tão intensa a Deus e você vê uma resposta tão intensa sobre a sua vida? Aí ele está dizendo: olha, presta bem atenção, me ama dessa forma, e você não vai prestar atenção aos prazeres desse mundo. Você não vai sentir alegria com as coisas desse mundo. Consequentemente, você não vai viver para o mundo. E os teus filhos te acompanharão. Por não desejar conhecer o mundo. Porque você vai apresentar o Deus da salvação. Uma vez eu vi alguém dizer assim: as pessoas têm um testemunho, Andréa, mas eu já nasci no Evangelho, eu não tenho nenhum testemunho. Deixa eu te dizer, eu acredito que esse seja o maior testemunho. Você entendeu isso? Eu acredito que esse seja o maior testemunho, a sua vida toda com Ele. Todos podem olhar e a vida toda está na presença. Conhece o Deus da salvação. Não olha para a direita nem para a esquerda. É focada. Ama o Deus com intensidade. É espírito, alma e corpo. A gente vê o quanto se entrega. Eu quero ser igual. Não é tão bom ver isso? Às vezes as pessoas ficam procurando ter um testemunho. Não, me desviei, aconteceu tanta coisa ruim. Aí conta tudo que não presta. Aí volta. Graças a Deus pela volta. Já volta como mais do que vencedor mesmo. Agora, se você não tem um testemunho desse para contar, fica também feliz, porque o teu também é um grande testemunho. Você é a testemunha viva. Amar o Senhor Deus com intensidade, espírito, alma e corpo. Ele é o Deus da minha salvação. Ele é o único Deus que eu me prostro. Eu não vou me prostrar diante de circunstâncias, eu vou me prostrar diante dessa presença. Senhor, está tudo se fechando, mas eu amo você com a mesma intensidade do começo. Senhor, nada está dando certo, mas eu amo você do mesmo jeito. Eu não vou me revoltar contra você, porque você é a minha solução. E aí? O Deus que é intenso vai ser intensamente com você ao ponto de trazer o livramento. Talvez você não saia da situação, mas você vai ser livre na situação. Que se você prestar atenção, Deus nunca aliviou para ninguém, mas lá dentro da fornalha existia alívio para todos que ali estavam. Não é verdade? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Se ele quiser, ele me livra. Se não, eu morro crendo. E aí o que aconteceu? Joga ele nas fornalhas. Quem jogou morreu. Mas o quarto homem estava lá soprando. Aqui não, ali não, fogo. Nele não. É só para o povo ver que não se queimou. E reconhecer que eu sou Deus no céu e na terra, que até no fogo mando eu. Ele é perfeito. Meu Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu. Aí depois que tiver no nosso coração, estivermos vivendo à altura dela, aí sabe o que é que ele disse? Agora você vai começar a inculcar o seu filho com isso. Agora você vai começar os seus cultos domésticos com isso. Você vai começar a mostrar as verdades dentro da sua casa. Vamos, todo mundo senta aqui agora. Vamos tomar uma santa ceia junto.
Ah, mãe, mas a Santa Ceia não é só na igreja. Não, minha filha, Santa Ceia é comunhão. Vamos lá, todos aqui, a presença do Senhor está aqui, o Espírito está aqui. Nós vamos cear aqui, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E você começa tomando Santa Ceia com a sua família. Vamos louvar agora ao Senhor aqui nesse momento. Vamos declarar as bênçãos do Senhor sobre a nossa casa. Sabe o que é que você está fazendo? Você está implantando no seu filho a palavra eterna, que vai dar uma vida eterna para ele. Porque é a mesma palavra que está em teu coração. Ela sai da tua boca. Ela vê, ah, mãe, eu gostaria tanto de ter isso. Vamos orar e Deus vai trazer para você, meu filho. Vamos orar e declarar e Deus vai manifestar isso para você. Sua mãe não tem agora, seu pai não tem agora, mas no céu nunca falta. E Deus vai trazer aquilo que você precisa. E você está ensinando eles a ser dependente de Deus. E não dependente do seu bolso. E eles vão crescer nesse caminho, sabendo que se papai e mamãe não têm, se o dinheiro que ganham no emprego não dá, Deus suprirá cada uma das necessidades deles, segundo as suas riquezas em glória. Inculcarás o teu filho. Sabe o que é isso? Você andando com ele, falando das grandezas do Senhor. Sabe, filho? O Deus de Israel é o nosso Deus. Sabe, o Deus de Jacó é um Deus das alianças. É o Deus que fez uma aliança comigo e com você. Sabe, Ele nunca falha. Se você bate, a porta se abre. Se você pede, Ele te dá. Você não precisa ser enganado por ninguém lá fora para te promover com alguma coisa, porque toda a promoção vem dEle, filho. Você não precisa ser comprado, porque Ele já pagou um alto preço por você. Não se vende, filho. Acredita. Ele diz, olha, essas palavras no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, você vai estar inculcando o seu filho. Eu lembro que muitas vezes quando os meninos eram menores, era criança, né? Agora estão tudo, graças a Deus, encaminhados. Muitas vezes eu deitava na cama com eles e nós íamos declarar a palavra. E eles começavam a declarar aquilo que eles queriam da parte de Deus. Isso é ensinar os filhos no caminho. Sabe, eles vão deixar que essa palavra fique tão arraigada dentro deles, que ele nunca vai passar a desrespeitar pai e mãe, porque ele sabe que os dias na vida deles só se prolongam se houver respeito. Os meninos lá de casa dormiam e acordavam confessando a palavra. Os cultos domésticos eram feitos na frente deles para quê? Para que essas palavras ficassem bem fortes. E outra, cada um tinha uma oportunidade. Bora, a oportunidade sua hoje de pregar. E eu lembro que a primeira vez que entramos numa determinada igreja, de fato era a Igreja Verbo da Vida, onde nós congregávamos ali na Cruz Cabugá, Carol chegou lá na frente da ministra na sala e olhou para ela e fez, tia, por favor, dá para você explanar esse versículo aqui para mim que eu ainda não consegui entender. E ela olhou, menina, você quer que eu explane? E ela veio conversar comigo e disse assim, por que você ensinou esses termos a ela? Eu digo, bom, eu ensinei o versículo, os termos não. E eu lembro como, assim, ela, até hoje, de vez em quando ela vai apresentar Carol para alguma coisa, ela sempre lembra desse episódio que aconteceu. Ensina no caminho. Ensina com a tua vida. Ensina mostrando o Deus da tua salvação aos teus filhos. Fazendo as tuas orações na frente dele, para que eles venham responder, não, para que eles saibam que Deus responde. E aí, mas olha, eles estão tão tristes, tão tristes. Se você começar a ler a palavra com eles, eles vão começar a se animar. Eu lembro que muitas vezes terminávamos de tomar café, e aí eu fazia assim, ó, com a toalha da mesa, empurrando as coisas que estavam para lá, e dizia, vamos pegar cada um a sua Bíblia. E nós começávamos a ler, e era o nome, quando chegava naquela parte de fulano criou Beltrano, e por aí, é cada nome estranho, né? Ele fazia, mãe, a gente tem que saber esses nomes todinho. Eu disse, não, só para vocês saberem quanto não eram tão bonitos os nomes. E o de vocês são lindos. Né? A gente tinha que se divertir com isso, para quê? Para que não se tornasse uma leitura chata.
E você muitas vezes tem que interpretar determinadas histórias para que eles entendam que ali está todo o fundo de verdade para uma vida santa e irrepreensível. Inculcarás o teu filho com o teu exemplo. Inculcarás o teu filho fazendo os teus cultos domésticos. De novo a gente vai fazer um culto doméstico. Ô, filha, você acha que a gente pode negar alguma coisa a Deus? Um culto a Deus? Você vai negar aquele que dá o ar que você respira. Não, mamãe, que horas vai ser? Deus começa a nos dar estratégias para que nós possamos envolver a nossa família. Coloca os louvores lá durante o dia na tua casa. Isso vai entrando. Vai cercando ele com o que é verdadeiro. E jamais eles vão esquecer do Deus da salvação. Eu lembro que quando Carol estava prestando vestibular, e eu lembro que a gente estava caminhando pela beira da praia, e eu dando uma injeção de ânimo nela. E ela falando para mim que o diretor da escola, todas as vezes que ia dizer que o curso não era fácil, que ela estava desejando, e que tinha muita gente bem preparada. E eu sempre olhava para ela e dizia, minha filha, acredite, você está se preparando e Deus é com você. Né? E teve um momento em que ela queria se esquivar da conversa, acho que ela não estava aguentando tanta injeção que eu estava dando para ela, mostrando para ela que ela ia conseguir. E ela estava meio desestimulada. Ela olhou para mim e disse, olha mãe, um cachorro ali do perna só. E eu olhei assim, eu disse, aliás, o cachorro que só tem 3 pernas, 3 patinhas. Um cachorro que só tem 3 patinhas. E eu olhei para ela assim, e na hora subiu, né? Disse, filha, para onde a gente estiver olhando, é para onde a gente vai dar testemunho. Se você quer dar testemunho de um cachorro de 3 patinhas, é com você. Mas se você quiser olhar para essas verdades e acreditar que Deus já te fez mais do que vencedoras, você vai ter êxito em tudo que você fizer. E eu lembro que uma certa vez, ela escrevendo algo para mim, ela colocou assim, mãe, você faz a gente se sentir maior e melhor do que a gente é. E eu disse, mas não é bem assim. É Deus que faz a gente se sentir dessa forma e levar o que é verdadeiro para os nossos corações. Deus vai sempre ver você maior e melhor do que você é. Quantos filhos tem aqui? Deus vê os seus filhos dessa forma. Se você honra o que Deus diz para você, nunca mais você vai ter uma vidinha. Porque Jesus não veio trazer uma vidinha. Ele veio trazer uma vida e uma vida com abundância. Abundância de paz na tua casa. Abundância de entendimento. Abundância, abundância. Os teus filhos girando em torno do propósito que Deus tem preparado e tem desejado para você. Sua família. Deus nunca chamou um ou outro de uma casa. Ele chama a família. É importante nós entendermos o que Deus tem e quer. E não se achar que numa casa só se sobressai um. Não, todos lá foram chamados. Cada um para exercer aquilo que Deus sonha. Talvez um seja um levita, outro seja um pregador, outro seja um pastor, outro seja... talvez aquele que vai trabalhar e plantar no reino. Ele foi chamado para ser um doador. Mas todos estão envolvidos. E pai e mãe, como exemplo, eles devem estar estimulando, dando palavras de ânimo e não desfalecendo. André, minha vida está tão assim, minha filha está vendo como é que está acontecendo na minha vida. Deixa eu te dizer, comece orando junto com ela, para que ela possa também ver Deus reverter. Não importa como está, importa como vai ficar após a oração. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, não importa como está. Importa como vai ficar depois que você orar.
Ah, mas eu não consigo nem sair do lugar que eu estou. Com o Deus que você tem? Tudo muda. Tudo muda. Presta atenção aos ensinamentos que é dado para cada área. Esse é um manual de vida que sai mostrando para mim e para você comportamento dos que são casados, comportamento dos que são solteiros, comportamento dos que são pais, comportamento daqueles que são filhos. Virtudes recomendadas para que eu e você venha praticar. E se nós prestarmos atenção a cada momento que nós estamos precisando, meditarmos sobre aquilo que está sendo proposto para nós, eu vou te dizer, cada dia vamos ter testemunhos para contar. Ao invés de sofrimentos. Por quê? O mundo jaz do maligno, mas nós não somos do mundo, nós somos de Cristo. E Cristo em nós é a esperança da glória. O céu está esperando que eu e você faça alguma coisa com o que nós temos dentro de nós. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito. E nós temos o nome que está acima de todo nome. E sabe, se Deus pode pegar Moisés dentro daquele palácio, cheio de ensinamentos errados, e lembrar para ele aquilo que um dia ele aprendeu, o que Deus não pode fazer comigo e com você que já está com essa palavra dentro. Levante-se. Não dá mais para mim. Sem Deus alguém vive? Sem mim nada podereis fazer. Mas tudo posso. Tudo posso. Tudo posso. Tudo posso. Vamos lá? Tudo posso. Naquele que me fortalece. Então, juntos podemos orar e ver os resultados. Juntos podemos declarar e ver a mão de Deus estendida. Juntos podemos dizer, Senhor, onde nós estamos errando, para que você venha abrir os nossos olhos de entendimento, porque o desejo não é de erro, é de acerto. E se existe alguma coisa involuntária, Senhor, tira, para que você possa fazer a sua perfeita vontade. E a sua perfeita vontade é que prospere, cresça, avance, seja, faça, influencie. E é isso que a nossa geração vai fazer. Não temos filho para perdição. Não temos filho para vergonha. Diga comigo, não tenho filho para vergonha. Só tenho filhos para louvor e glória do nome de Jesus. Crie, por isso falei. Não é isso? E você pode declarar, Pai, aonde eles estiverem agora, que tem um servo teu, cheio da palavra, cheio do Espírito, que venha lembrar para eles as verdades ouvidas. Eu tenho encontrado tantos com jovens na rua às vezes, e eles dizem assim, mas a minha mãe é crente. E às vezes quando eles falam assim, mas a minha mãe é crente, eu digo, então você está voltando já para o caminho do Senhor, não é verdade? Porque você conhece a verdade. E uma vez que conhecemos a verdade, é impossível estar fora dela. Aí eles fazem, eu estou voltando. Não é verdade? Está dentro. A gente vê que não saiu. A oração é, solta em nome de Jesus. Volta em nome de Jesus. Tudo que tem nome nós podemos chamar. Tudo que se nomeia está abaixo do nome de Jesus. E nós podemos ver os resultados. Então, a palavra para nós nessa noite é ser fiel no proceder, na palavra, na fé. E o que vai acontecer? Seremos exemplos para os nossos filhos. Vamos inculcar a vida dele com aquilo que nós temos recebido da parte de Deus. E eles vão estar sempre vendo isso. Se aconteceu com eles, vai acontecer comigo. Em nome de Jesus. Vou ler mais uma vez esse versículo para nós fecharmos com isso. Tu inculcarás os teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te.
Diga assim, em todo tempo. Vivendo, falando a palavra de Deus. E os meus filhos vão permanecer nos caminhos do Senhor e fazer proeza em nome de Jesus. Declara comigo, os meus filhos terão bons empregos, com ótimos salários. Os meus filhos terão cônjuges, segundo o coração de Deus. Os meus filhos farão proeza, em nome de Jesus. Eles nasceram para ser, para fazer, para influenciar, para ter, para abençoar, em nome de Jesus. Crescendo, avançando, tendo uma amizade segundo o coração de Deus.